bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma manhã muito especial do Senhor. O Senhor, de fato, é a cura, é a libertação da nossa vida. E que você possa, nessa manhã abençoada do Senhor, estar aqui junto com toda a nossa igreja, todo mundo reunido, para a honra e glória do Senhor Jesus, abençoando vidas e certamente recebendo a palavra de Deus aos seus corações. Eu já quero dar bom dia a cada um que está aqui nos olhando, cada um participando, cada pessoa que vai estar aqui conosco nessa manhã tão maravilhosa. Vocês não imaginam o quanto é bom estar aqui com vocês. Eu aguardo essa manhã com todo carinho, eu aguardo essa manhã com toda a alegria do meu coração. E eu já peço, como eu tenho feito todas as manhãs, para que você compartilhe. Compartilhe aí o link desse encontro. Eu já estou aqui compartilhando nos grupos da igreja, em alguns outros grupos aqui, para que a gente possa aí alcançar o maior número de pessoas, para que muitas pessoas recebam do Senhor uma palavra para o seu coração, um ensino, um direcionamento para a sua vida. E certamente, nesta manhã tão bonita, tão agradável, o Senhor irá falar conosco. E aí eu já te convido a que você esteja aí, compartilhando o link. Eu vou colocar o link aqui também na timeline da live, tá? É só você copiar e compartilhar se por acaso você não conseguir, tá bom? Bom dia aí, Laureana. Um grande abraço, dá um beijão nas minhas meninas. Eu amo as suas filhas. Andrezão, um abraço. Irmã Nilza, bom dia. Luciano Barreto. Senti sua falta ontem no culto dos homens, hein? Semana que vem eu quero você, hein? Carmelita, Mara, Valmir Souza. Bom dia. Oi, João. Ah, é João Carlos que está aí? Eu pensei que era Carmelita. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bom, nessa manhã nós vamos estar aqui dando seguimento àquilo que a gente vem estudando durante aí esse segundo trimestre aí todinho. Então, eu quero te dizer uma coisa. Nessa manhã nós vamos estudar sobre o tema culpado ou inocente. Culpado ou inocente. Você é culpado? Jesus é o culpado? Quem é o culpado dessa história? Quem é o inocente dessa história? Uma lição muito legal, muito importante para a nossa vida. E aí, vai apertando o coraçãozinho, dando um like aí, porque, como eu sempre tenho dito, o Facebook vai reconhecendo que essa live é importante e vai compartilhando sozinho para mais pessoas, tá? Bom dia, Lídia. Bom dia, Carlos. Que Deus abençoe a manhã de vocês e que hoje seja um dia maravilhoso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Compartilhe também uma sala que de repente seus contatos também podem aí estar também participando contigo, tá bom? Eu estou aqui compartilhando para a gente poder ter muitos irmãos e amigos estando aqui com a gente, tá? Coloquei aqui um louvor aqui, um louvor que diz que o nosso Deus é a cura, o nosso Deus é o Deus que liberta, é o Deus que realiza todas as coisas. Então, nessa manhã, abra o seu coração para receber da palavra de Deus. Nós já vamos começar propriamente com o estudo aqui, tá? Então, você já pega a sua Bíblia. Já pegou sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Se você tem a revista em papel, pega a revista em papel. Se você não tem no celular, ou no computador, ou no tablet, aonde quer que seja, pega aí. Pega aí seu tablet para que a gente possa estar celebrando ao Senhor. Eu quero mandar um abraço aí para o pessoal que está na minha sala de vídeo aí. Um grande abraço para você. O meu amigo Roberto Lacerda, pastor Roberto Lacerda.
nós estudamos junto no seminário. Um grande abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui com a gente. Então, continuando aí aquilo que a gente tem como proposta de hoje, culpado ou inocente? E aí? Quem é o culpado e quem é o inocente? Vamos orar para a gente caminhar então em direção aí ao que a gente tem para falar? Que Deus possa estar ministrando sobre a sua vida. Hoje é um estudo até bem recheado de conceitos, de tudo aquilo que vai trazer para a nossa vida uma edificação muito, muito forte, uma convicção muito forte daquilo que Deus tem feito ou tem para nós, tá bom? Grande Biel, um abraço, meu amigo. Tudo bem, Biel? Compartilha com a gente aí essa manhã maravilhosa do Senhor, uma manhã impactante para a nossa vida, para aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Um abração aí para você, que Deus fale ao teu coração. Vamos orar então? Eu te convido a que você esteja curvando a sua cabeça, fechando o seu olho. Eu convido agora, pedindo ao Senhor que esteja abrindo o teu coração, que esteja abrindo a tua mente, para que você possa entender. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Isso eu tenho a plena convicção. E Ele está atento a ouvir aquilo que nós temos para colocar diante dele. E o nosso pedido nessa manhã é para que o Senhor fale conosco. É para que o Senhor ministre sobre a nossa vida. Esse é o nosso pedido nessa manhã. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã e participar com o Senhor nessa manhã. Porque Deus tem o melhor para todos nós, apesar de tudo que está acontecendo. Deus, nessa manhã, Senhor, nessa manhã tão linda que o Senhor tem nos dado, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, através desse estudo que o Senhor tem nos dado, através da vida do pastor Exaltino que escreveu estas lições. Apesar de Deus já não estar mais conosco, ainda continua a abençoar-nos através daquilo que Ele deixou como legado para a nossa vida. Abençoe, ó Pai, cada pessoa que estará aqui nos assistindo. Abençoe, Deus, cada pessoa que a qualquer momento irá acessar esta live, para que o Senhor possa abençoá-las, para que o Senhor possa transformá-las, para que o Senhor transforme as nossas vidas através da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, culpado ou inocente? Revista Palavra e Vida, lição número 6, segundo trimestre. Nós vamos aqui fazer uma pequena apresentação, como eu sempre tenho feito. Prepare-se. Meu nome é Bruno, eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista do Parque Indiano, em Rio Bonito. Pastoreado aí como o nosso pastor geral, pastor Alessandro Paim. E eu quero lhe dar boas-vindas e te dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui com você. Porque esse momento foi marcado pelo Senhor para abençoar a minha vida e a sua vida. Foi um momento marcado por Deus para estarmos juntos. E esse é o momento para todos nós. E aí, nosso propósito aqui é abençoar a tua vida, é realizar um encontro edificador. E por isso, esse encontro, apesar de virtual, ele é relacional. Porque você pode aqui, ó, pelo celular, me mandar uma pergunta, uma mensagem, para que a gente possa então estar compartilhando, fazer um comentário, para que nós possamos estar juntos nesse propósito. E prepare-se, como eu disse antes, para aprender, para se capacitar, para ser edificado, para ser discipulado pelo Senhor. O que nós vamos apresentar aqui hoje? O que nós vamos apresentar aqui hoje é algo que tem feito a nossa vida e tem trabalhado na nossa vida para nos mostrar o que é a justificação. Você tem ideia do que seja? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ler o texto de Romanos 3, de 21 a 24, mas existem outros textos também, tá? Que você vai poder acessar aí, que você vai poder ler na sua Bíblia, que você vai poder estar aí observando aí no seu texto. Depois nós vamos perguntar o que é a justificação
trazer uma explicação teológica, falar sobre o que essa justificação implica na nossa vida, quais os efeitos dela e depois encerrar com a conclusão do pensar e agir, tá bom? Então vamos ler o texto bíblico. Vamos ler então o que a Bíblia tem a nos dizer? Vamos ler? Diz assim, ó, Romanos 3, só que eu vou ler de 21 a 26 porque eu estendi um pouquinho mais o texto, tá bom? Bom dia, irmão Rones, bom dia, irmã Neia. Vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós vimos semana passada a doutrina da redenção, a quem Deus pôs no seu sangue com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Bom, diante disso, eu quero algumas coisas. E aí nós vamos fazer aqui, na introdução, alguns comentários daquilo que levou, por exemplo, o irmão Lutero a iniciar a Reforma Protestante. A doutrina da justificação foi aquilo que impactou o coração de Lutero e moveu o servo de Deus para iniciar a reforma, iniciar o processo da Reforma Protestante. E isso fez com E o que impactou a vida de Lutero? Lutero, ao ler o livro de Romanos, ao ler a teologia paulina, ele entendeu que nós somos justificados pela fé em Cristo. E somente pela fé em Cristo podemos ser salvos. Não pelas obras que realizamos em nome de uma instituição, em nome de um projeto, em nome da nossa própria força, em nome de algo que a gente acha que pode fazer. Então, Lutero foi impactado por isso. Como protestantes, como temos uma fé reformada, uma fé protestante, uma fé que é pautada sobre as Escrituras Sagradas, nós afirmamos que a salvação vem pela fé e somente pela fé em Deus. Não necessitamos de qualquer auxílio de pessoas para obtermos o perdão de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que nós não precisamos nos confessar a alguém para obter perdão de Deus. O único que pode nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça é Jesus Cristo. Tiago diz para que nós possamos confessar os pecados uns aos outros, para que possamos ser curados dos nossos erros. Mas quem traz a cura ao nosso coração é Jesus Cristo. Tá? Então, é o perdão de Deus. O perdão de Deus só vem por meio de Jesus Cristo. Isso aí está entendido? Aonde isso se inicia na vida desta maneira evangélica, que é através da fé protestante, através da fé reformada, através da fé evangélica, como alguns também têm dito, isso se iniciou lá com Lutero, tá bom? Então, um pouquinho aí da parte histórica daquilo que aconteceu, tá? E aí, eu quero te fazer uma pergunta. O que significa o termo justificação? Você sabe o que significa esse termo? Ou o conceito claro do que significa justificação? Por que essa pergunta? Porque isso aqui é importante. Nós vamos delimitar tudo aquilo que nós vamos falar. Então, diante disso, você precisa ter isso interiorizado em você, tá? O que significa o termo justificação? Bom, o que é justificação? Justificação é o ato de justificar. Nossa, pastor, explicou muito. Calma, eu vou melhorar isso aqui. Justificar, por exemplo, no computador,
você tem ali a maneira de escrever, a maneira de fazer com que o texto se configure na página. E tem ali margem à direita, margem ao centro, margem à esquerda e justificar. O que é justificar? Justificar é tornar as margens retas, todas as margens iguais, todas as margens no sentido de que tudo que você vai escrever sempre vai ser colocado na próxima linha de forma igual. Então o computador ele calcula a distância entre as palavras para que tudo fique igual, tá? E isso tem tudo a ver com a relação daquilo que o termo tem na Sagrada Escritura, porque a palavra justificação na Bíblia é do hebraico tsadak, tá? Que significa tornar reto. O significado da palavra justificação é tornar reto no Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento, no grego, o termo correspondente é dikaiô, que significa absolver, mas absolver no sentido jurídico da palavra. É como acontece num julgamento. É quando alguém é declarado inocente, que não tem mais culpa daquilo que fez. É alguém que é declarado inocente ou de algo que está sendo acusado. Então, o que é justificar? É se tornar reto, é se tornar absolvido do erro, tá bom? Então, o pastor Isaltino diz a seguinte coisa: a doutrina da justificação trata dessa questão. Como um pecador culpado diante de Deus, condenado por seus pecados, pode ser declarado inocente? Vou repetir. A doutrina da justificação trata da seguinte questão: como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, o texto de Romanos, ele é muito claro nisso, é de que somos pecadores. Nós somos os culpados. Por isso aquela pergunta, culpado ou inocente? Nós somos os culpados. Nós somos os pecadores. Nós somos que cometemos o erro. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa tão boa, meu irmão. A humanidade está caída, a humanidade está nesse lamaçal de pecado por tudo aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. A doutrina que a teologia chama de pecado original, ou o pecado de Adão, esta atitude humana trouxe para a vida de todos nós essa condenação, tá? Estamos condenados e sabemos disso. O texto bíblico vai dizer que o salário do pecado, aquilo que o pecado paga, é a morte. Então, se somos pecadores, nós temos um salário, que é a morte, a separação eterna entre Deus e o homem. Tá? Nós somos condenados. Somos pecadores, Romanos 3, 23. Estamos condenados, Romanos 6, 23. Então, como obter a absolvição? Se somos pecadores, se estamos condenados, como sermos absolvidos? E aí a teologia começa a explicar isso. A teologia explica o significado do conceito, ou o que de fato isso representa sobre a nossa vida. Os pecadores é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados, que somos nós, e que os reputa retos. Lembra? Sadak nos coloca em retidão, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, a base não de das suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos homens, o Senhor Jesus. Então, diante disso, nós vemos aqui, e por isso eu coloquei em caixa alta, fatos de Deus sobre homens culpados, aonde Deus os coloca reto por sua graça em Jesus Cristo. O que é a justificação? É um ato de Deus sobre os homens culpados, colocando-os retos, dando a absolvição a eles, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a teologia explica que
esta ação de justificar é um ato divino. Não adianta nós buscarmos justificação por méritos nossos. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, a justificação é algo que traz para a nossa vida a absolvição dos nossos pecados. Bom, Romanos 3, 23 nos diz algumas coisas. Deus é justo e atribui justiça por meio de sua graça e por meio da fé. Graça, versículo 24, por meio da fé, versículo 25. Então, Deus é justo e atribui sua justiça por meio de sua graça, versículo 24, e por meio da fé, versículo 25. Romanos 4, de 5 a 8, nos diz que existe uma comparação. E qual é essa comparação? A comparação é de que o homem, quando trabalha, ele recebe o seu salário. Só que a justificação não vem pelo nosso mérito, como está escrito aí. Então, há uma comparação entre mérito e graça. Entre aquilo que recebo porque fiz e aquilo que recebo mesmo não merecendo. Tá? A comparação. Não é o homem que se salva por aquilo que ele faz. Jesus nos salva pela sua graça. E Jesus nos justifica por meio da fé que depositamos nele. Então, Deus há uma comparação, mas também nos fica claro, Romanos 5,18, que é a obra de Cristo, ato de Deus, ato divino, algo que nós não podemos fazer. Fica claro que Jesus se fez justiça por nós. O que essa frase quer dizer? Que alguém inocente tomou o erro do outro para torná-lo inocente. Então o inocente se torna culpado. Olha que coisa bacana. O inocente se torna culpado para que o culpado se torne inocente. Isso o texto deixa claro como a luz do dia. O inocente se torna culpado para que o culpado se torne inocente. Fica claro também que é um ato da obra de Deus. Alguém tem alguma pergunta aí a fazer? Por favor, coloque aí ou algum comentário para a gente aqui. Então, Deus é justo e atribui justiça por meio da sua graça e por meio da fé. E a comparação de que o mérito humano e a graça de Deus não tem nada a ver. Não é porque eu faço, não é porque eu tenho possibilidade de fazer que eu vou receber o perdão de Deus. Tudo é ato divino. Jesus nos salva pela sua graça. Justifica pela fé. Isso é uma obra divina, onde o inocente se faz culpado para que o culpado seja inocente, e isso é um ato e uma obra exclusiva de Deus. Alguém tem alguma pergunta a fazer aí? Alguém tem alguma consideração a fazer aí? Por favor, faça aí, tá bom? Continuando aqui, irmãos. Justificação é ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Por que essa ideia? Lembra que o termo hebraico fala de tornar reto, mas o termo grego está trazendo a ideia de um tribunal, porque se é um julgamento, nós temos um juiz, um tribunal e um réu, além de advogado, que a gente sabe que a Bíblia Cristo, mas a ação contínua de um tribunal é a presença desses elementos. Então, para se ser declarado inocente, é necessário que aconteça um julgamento. Sem julgamento, sem uma corte judiciária, sem acontecer a presença desses elementos, nós não podemos ser julgados. E é interessante que a Bíblia constrói isso de forma muito clara. Nós temos um juiz, nós temos advogado, nós temos réu, nós temos testemunhas. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, diz o texto de Hebreus. Tribunal montado. Mas um tribunal? Como assim? Essa é a questão. A teologia nos mostra isso. Então, continuando aqui,
um juiz, um tribunal e um réu. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, eu tenho que esperar você fazer alguma pergunta para a gente poder, então, continuar aqui. Você tem alguma pergunta a fazer? A Néia tem um comentário aqui. O inocente se faz culpado? É o que Jesus fez por nós? Sim. Jesus é o inocente da história. O Filho de Deus se faz homem, ou seja, se faz alguém que vai sofrer na carne tudo aquilo que nós sofremos, e por isso Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote perfeito, por não ter pecado e por ter sofrido todas as tentações que os homens sofreram. Então, Jesus é o inocente. O inocente Jesus se faz culpado por nós, para que nós, os culpados, nos tornemos os inocentes em Jesus. Melhorou, irmã Néia, a explicação? É exatamente isso que acontece, tá? E a teologia deixa isso muito claro. É até um pouco difícil da gente fugir disso. É um pouco difícil da gente criar outras questões. Porque a Bíblia deixa isso muito claro. Agora, nós precisamos entender que só alcançaremos nossa salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Nós não podemos mais, ou nós nunca podemos obter a salvação por meio daquilo que a gente faz. Alguém tem mais alguma pergunta aí para a gente dar continuidade? Na minha sala aqui ninguém também. Então vamos dar continuidade. Mais para frente, então, a gente para mais uma vez para as perguntas. Amém, irmã Néia? Vamos lá, nós temos um juiz, um tribunal e um réu. Quem é o juiz? O juiz é Deus. Deus é o juiz. Deus é quem tem feito o julgamento. Porque Deus é o juiz de tudo. E aí nós temos Gênesis 18, 25. Nós temos Salmos 7, 11. Nós temos Atos 17, 31. E eu quero ler contigo aqui Atos 17, 31. Porque Atos 17, 31 vai nos dar uma ideia geral a partir dessa questão. Tá? Atos 17, 31. Vamos abrir aí? Abra sua Bíblia aí. Ou acesse a sua Bíblia. No caso, eu aqui estou com o meu celular, porque é mais fácil de gerenciar nesse momento, tá? Atos 17, 31 diz assim, ó. Cadê você? 31. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então vai acontecer um dia em que Deus vai julgar o mundo. E esse mundo será julgado com justiça. Não a justiça humana, a justiça divina, que é perfeita. A justiça divina, que sabe de todas as coisas. Ninguém engana Deus. Então o mundo será julgado pela justiça de Deus, por meio de um varão. Quem é este varão? Quem é este homem? Este homem é Jesus. Deus irá julgar o mundo por meio da obra que Cristo fez. Então, irá julgar os condenados e irá absolver os salvos. Então, o juiz age assim, tá bom? O juiz irá agir assim. Atos 17, 31. Ficou claro aí? Tá certo? Deus abençoe, meu irmão. Você mora aqui, ó, no lado esquerdo do peito, dentro do coração. E está guardado com 7 chaves. Vamos lá. Tribunal. O tribunal. Que tribunal é? Temos a justiça e temos a lei. A lei, entre aspas. Quem é a lei? A lei é a obra de Jesus. Tá? Então nós temos um tribunal. Romanos 14, 12. Segunda carta aos Coríntios 5, 10. Nós temos Hebreus 10, 30 e 31 e 12, 22 e 23. Eu peço que você abra sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus capítulo 10. Irmãos, Hebreus é uma carta fantástica. Eu amo o livro de Hebreus.
30, 31. Diz assim, achou aí? Hebreus 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 12. Vamos lá? Hebreus 12. Agora, vamos lá? Hebreus 12, 22 e 23. 22 diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, os arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa semana eu fiz uma aula sobre escatologia, onde essa questão aqui foi debatida, a questão da Jerusalém celestial. Foi muito legal, eu aprendi bastante, uma aula com o eterno mestre Valtair Miranda, é um pastor também que é muito, muito, muito chegado. Eu sou uma pessoa muito grata ao que ele fez por mim no seminário, então a aula foi fantástica, mas falar de escatologia é em outro tempo, tá? Porque isso também dá um certo debate, mas foi muito bacana. Continuando, nós temos um juiz, Deus. Nós temos um tribunal, para que Deus julgue. E nós temos um réu. Quem é? O réu somos nós, como pecadores que somos. E aí eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 46. Diz assim: quando pecarem contra ti, e aí tem uma explicação, pois não há homem que não peque. Beleza? Então nós somos os pecadores. Você é homem? Homem no sentido de ser humano. É ou não? Ou você é um anjo? Eu acho não, eu tenho certeza que você é um ser humano. Quem está aí do outro lado aí, me assistindo, você é um ser humano. E se você é um ser humano, diz o texto bíblico, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 46. Quando pecarem contra ti, falando para Deus, pois não há homem que não peque, uma explicação, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. O réu somos nós. Nós somos aqueles que somos réus. Por quê? Porque nós somos os pecadores. Nós somos aqueles que têm pecado contra Deus. O juiz, Deus. O tribunal é toda a situação criada por Deus para poder, no final dos tempos, julgar. Todos, tanto mortos quanto vivos. O texto de 1 Tessalonicenses vai nos ajudar com isso também. Como Deus vai julgar os mortos, tá? Tem toda aí uma relação, tá? Então, nós temos um juiz, um tribunal e um réu. Quais os efeitos da justificação? O que essa justificação fará na vida daquele que está crendo em Jesus por meio da fé? O primeiro de todos é livrar-nos da condenação. A justificação nos responde à questão como nos salvar, que foi a pergunta que eu fiz no começo. Como nos salvar? Segunda. O segundo é dar-nos paz. Romanos 5, versículo 1. Meus irmãos, receber perdão traz paz ao nosso coração. Receber perdão de um ser humano traz paz ao nosso coração. Imagina receber o perdão de Deus. Traz paz eterna para a nossa vida. Paz constante para a nossa vida. Então, primeira coisa, nos livra da condenação. Paz. Terceiro, é produzir em nós o desejo de santificação, de abandono do pecado. E aqui sempre recai algumas perguntas, inclusive eu respondi uma prima minha de forma muito simples, que eu vou te dizer agora, uma ilustração muito simples. Então, se fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade?
Porque se eu estou perdoado eternamente, se Deus sempre derrama a graça dele sobre a minha vida, se tudo Deus vai me absolver no juízo final, então eu posso continuar pecando, tá tudo tranquilo. Como diz a galera mais jovem, suave na nave. Não, meu irmão, não é isso não. A resposta para essa pergunta é não. E por que não? Vou tentar trazer uma ilustração aqui. Quando você se apaixona por alguém, quando você descobre o amor da sua vida, ó, tem gente aqui fazendo coraçãozinho para mim. Quando você descobre a pessoa amada, o seu desejo é de fazer o quê? De magoá-la. O seu desejo constante é de irritá-la. O desejo constante é de fazer. O desejo constante é de fazer o que não agrada a ela. Qual é o desejo que você tem no seu coração quando você se apaixona por alguém, quando você encontra de fato a pessoa para que você viva o resto da sua vida? Eu encontrei. E ela é um amor de pessoa. Vocês sabem quem ela é. Como que você trata a pessoa? Meus irmãos, é só pegar esse exemplo e trazer para Jesus. Veja, se Jesus me ama com um amor de dar a sua vida por mim, como eu posso agora querer desagradá-lo? Jesus me ama para a eternidade. Então, eu posso então pecar e fazer o que eu quiser? Não, porque o seu desejo, o desejo do seu coração nesse momento agora deve ser de agradar a Jesus Cristo. E pecar não é fazer com que ele se entristeça com você. Carlos, isso aí, Carlos, fazer a pessoa feliz. Se é fazer o outro feliz, o desejo do nosso coração em relação ao ato que faz é deixá-lo feliz com a nossa vida. É deixá-lo satisfeito com a nossa vida. A justificação faz de nós novas pessoas. O texto de Coríntios vai dizer uma nova criação. O pastor pregou sobre isso outro dia. É de nos fazer novas pessoas. Irmã Néia, fazer feliz, proteger, exatamente. Então, os nossos atos agora devem ser atos de justiça, atos corretos, atos de pessoas transformadas por Jesus Cristo. Então, se fui perdoado, posso pecar? Não. Vou pecar? Sim. Mas eu posso? Não. Porque nós somos pecadores. Mas precisamos nos arrepender. Marcos Antônio, isso quer dizer que Jesus se fez culpado para que eu ou nós tivéssemos acesso ao jardim. Pode me explicar? Agradeço. Posso sim. A gente chama essa de doutrina da redenção. Tá? Existe muito bacana, Queda e Redenção, da editora Mundo Cristão, eu acho, que nos ajuda bastante com isso. O homem caiu, certo? No jardim do Éden. O homem teve a sua queda. O processo de redenção, então, se inicia. Já ali, quando Deus revela, Gênesis 3,15, quando Deus traz essa palavra à vida do casal. Gênesis 3,15 seria aquilo que a gente chama de proto-evangelho. Ou seja, o evangelho, o protótipo do evangelho. Então, toda a sequência ela está baseada nessa promessa. Então o homem caiu e Deus promete restaurar este homem. Então, no processo do Antigo Testamento, ele chama Israel. Ele chama o povo de Israel a partir de Abraão, cria-se esta nação, para que esta nação mostre às outras nações quem Deus é. Então Deus dá a lei, Deus dá o rito, Deus dá o sacrifício, Deus dá todo o aparato teológico, vamos botar assim, para que esse homem possa se relacionar com Deus. Só que esta relação, ela nunca foi perfeita. Por quê? Porque esta relação, teoricamente, dependia de algumas ações humanas. E o homem nunca conseguiu cumprir 100% a lei.
Então é como eu já disse em outras aulas. Como que o homem do Antigo Testamento era salvo? Nunca foi por aquilo que ele fez, sempre foi pela expectativa da promessa do Messias. Gênesis 3,15. Tá? Davi canta isso maravilhosamente nos Salmos. Salmos 2, por exemplo. Então, essa é a questão. E aí, chegamos em Jesus, certo? Jesus, na sua obra magnífica, restaura este homem. Faz com que esse homem possa se achegar a Deus através da sua morte, do seu sacrifício, e esse homem ser perdoado. Então, agora é novamente colocado no plano perfeito que Deus estabeleceu no Jardim do Éden. Então, o que acontece? Levará-nos a essa Jerusalém celestial, a este novo lugar. O pastor Valtair ele explica, porque houve uma pergunta muito parecida com a sua, no sentido essa Jerusalém, porque ela diz que vai descer do céu. É a transformação deste espaço? Como é que é? Ele diz, olha, eu não consigo entender assim. Como eu também não, o pastor Bruno também não. Essa Jerusalém é um novo lugar. É um lugar novo onde Deus vai nos colocar. Então Jesus, através do seu sacrifício, através da sua morte, da sua ressurreição, nos dá a possibilidade de irmos para esse lugar construído por Deus para nós. Tá bom? Respondeu? Tá certo? Qualquer coisa a gente pode conversar aí de forma mais escatológica, tá? É isso aí, irmão Celso. Não pecar nunca. Nós não devemos pecar nunca, mas muitas das vezes a gente não consegue. Beleza? Continuando então. Isaías 64:6 diz, eu adoro esse texto, porque ele é muito claro para a nossa vida, diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Por quê? Porque aquilo que a gente faz, como a gente age, isso não nos dá direito a dizer que somos salvos. E aqui esse trapos de imundície, porque essa expressão trata de uma coisa que é muito nojenta. Esses trapos de imundícia significa que eram os panos. Olha só que coisa nojenta. Esses trapos de imundícia eram como os panos que as mulheres usavam durante o seu período menstrual para a secção. Então, as nossas obras para Deus são como esses trapos que eram sujos de um sangue já apodrecido pela questão da caracterização, ou melhor, da descaracterização uterina. Então isso desce como em forma de sangue, sujando o pano, e quem é mulher sabe muito bem como isso é nojento, como isso é horrível. Então as nossas obras para Deus são trapos de imundícia. Os atos pecaminosos que temos são como os trapos de imundícia. Deus joga fora. Não vale de nada para Deus. Então, essa o entendimento. É essa a relação. Bom, vamos lá para o pensar e agir? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma consideração? Mais alguma coisa? Vamos, então, continuar? Bom, para pensar e agir. Para pensar e agir. Em primeiro lugar está a graça de Deus. Ele nos ama e Ele providenciou a nossa salvação. É outra coisa que eu sempre digo. Deus nunca nos pede algo que Ele já não tenha nos dado. Pegou? Deus nunca nos pede para que possamos dar alguma coisa a Ele que Ele já não tenha colocado na nossa vida. Se liga nisso. Primeira coisa é a graça de Deus. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, nós alcançamos a absolvição de vida. Segunda coisa, Deus justifica, nos torna reto, nos absolve. Jesus justifica quem crê. João 6, 28 e 29 vai nos dar aí uma ideia para contrapor a ideia de que é por meio das obras que eu faço. Tá? Então, se você já tiver alguma coisa, ou alguém te perguntar sobre isso, João 6, 28
e 29. É Deus quem justifica, é Deus quem salva. E por último, quem foi justificado está livre do passado, da condenação do passado, e tem uma vida nova pela frente, porque Deus perdoa os nossos pecados. Tá bom? Existem algumas interpretações errôneas a respeito disso, porque alguns dizem, se Deus já perdoou o nosso pecado, então nós não precisamos mais nos preocupar. É aquela resposta anteriormente. Nós não precisamos nos preocupar enquanto a salvação, mas nós devemos nos preocupar dia após dia de cumprir o propósito de Deus sobre a nossa vida. De cumprir o processo de santificação a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É sempre Jesus, irmãos, nunca nós, tá bom? Ficou claro aí? Primeiro, Deus. Segundo, Deus. Terceiro, Jesus. É sempre a divindade, é sempre a trindade, realizando em nós a obra de transformação da nossa vida. Tá bom? Beleza? Ficou claro? Consegui ajudar vocês? Amém? Então, obrigado porque você esteve conosco durante todo esse tempo. E que Deus possa cuidar e abençoar a sua vida, que esse dia seja um dia abençoado. Em nome de Jesus. Que o seu almoço, que o seu partilhar do pão, que a sua refeição seja uma refeição abençoada. E que você possa ter em sua casa o alimento de sustento da tua vida. Se você, porventura, está passando por algum problema, alguma necessidade, entre em contato conosco. Certamente nós podemos ajudar a você. Tá bom? Fique ligado, porque em seguida nós vamos ter o nosso culto. Um louvorzão aí maravilhoso. Gente que está bonito, gente que louva o Senhor bonito, gente que entoa cânticos ao Senhor lindamente. E logo após, então, o nosso pastor trazendo uma palavra abençoada. Tá bom? Irmãos e irmãs, Deus te abençoe. Tá bom? Hoje essa aula foi fantástica, fantástica. E que Deus possa estar restaurando a nossa vida. Beijos e abraços e até logo mais. Às 15 horas nós temos a nossa EBD infantil. Quarta-feira nós conseguimos fazer o nosso culto. Quarta-feira agora tem de novo. E tem uma surpresa, hein? Quarta-feira terá culto infantil de novo. Quarta-feira às 8 horas. Será uma surpresa maravilhosa. Às 15 horas, 3 horas da tarde, nós temos a nossa EBD infantil. A continuação das parábolas. A continuação das parábolas. E certamente nossas crianças estão sendo edificadas pelo Espírito de Deus. Tá bom? Gente, então vamos orar para a gente encerrar aqui. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento tão marcante na nossa vida, tão bom na nossa vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por este estudo e que nós possamos estar, ó Deus, firmados no Senhor em todo o tempo e em todos os dias. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da abençoe o nosso povo, ó Deus, mas também eu peço ao Senhor que esteja abençoando todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Abençoando, ó Pai, todas as pessoas, ó Deus, que têm depositado em Ti a sua confiança. E que nós possamos, ó Deus, diante de tudo que tem acontecido, permanecermos firmes no Senhor, para que o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. Abençoe, ó Deus, os líderes das igrejas, ó Deus. Abençoe os pastores. Abençoe cada igreja que está fazendo a pregação através da internet. Nossos corações aquecidos pelo Teu Espírito Santo, para que possamos continuar uma caminhada de fé. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus te abençoe. Um beijão para você no seu coração. E assim, eu estou com muita saudade, vontade de rir, de brincar com vocês. Vocês sabem que eu gosto de fazer uma baguncinha santa. E eu estou muita vontade de realizar aqueles planejamentos que nós temos. Tá bom? Olha, um beijo para você e até às 15 horas. Tchau. Compartilhar, Flávio.